burocracia é uma coisa boa ou ruim? Ela te ajuda ou atrapalha a sua vida? Aqui no Brasil, a gente vive num país burocrático e se vive, por que a gente tem tanta burocracia? Por que tem tanta complicação para fazer as coisas aqui por aqui? Será que não podia ser mais simples? E do outro lado, será que a gente pode ter uma boa burocracia, uma burocracia importante, que ajuda as pessoas ou que é importante na nossa vida? E qual que é o papel aí dos servidores públicos, dos funcionários públicos que aplicam, agilizam, desenvolvem ou atrasam a burocracia do país? Como que isso tudo se mistura num país que tem tanta gente que depende de serviços públicos como o Brasil? Para discutir tudo isso, uma questão complexa, grande, com várias facetas, nada melhor do que trazer uma especialista aqui no Não Ficção, onde a gente fala de ciência do dia a dia. A especialista de hoje é a Gabriela Lota, que é administradora pública e cientista política, professora de administração pública da FGV, vice-presidente do Conselho do Instituto República e coordena o Núcleo de Estudos da Burocracia. Também foi indicada em 2021 como uma das 100 acadêmicas mais influentes no mundo na área de governo. E a sua área de estudo é burocracia estatal e servidores públicos. Ela também é autora do livro Burocracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil. Ou seja, muita qualificação para poder falar de uma coisa muito importante por aqui. Vamos para a conversa. Antes de partir para essa conversa, vou lembrar você que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Eu sigo com o testemunho das roupas da Insider por aqui, depois de uma fase de mania por lixia e ameixa do meu filho, que além de tudo resolveu que gosta de me pintar com a escova de dentes cheia de pasta enquanto eu tento escovar os dentes dele. Então eu continuo recomendando a Tech T-Shirt, não só por ser fresca e confortável para dia a dia, mas também porque ela não desbota com a lavagem. A gente já lavou bastante isso aqui. Se você também pratica esportes radicais como parentalidade e cuidar de uma criança pequena, você vai ver como parear ela com o Future Shorts, além de ter um tecido repelente para água, também tem muita elasticidade e deixa esses shorts bem mais confortável e contorna bem melhor o corpo do que outros tecidos sintéticos. O que é ótimo para correr atrás ou acompanhar no patinete uma criança que pegou gosto pela bicicleta de equilíbrio e está cada vez mais rápida com ela. Então aproveita o nosso cupom ATILA12 para ter 12% de desconto e você vai ver que eu não estou exagerando. Gabriela, antes de tudo, obrigado demais pela presença aqui. Você faz parte do grupo de arrobas materializadas, pessoas que eu sigo, acompanho há muito tempo e que eu queria muito conhecer pessoalmente e é um privilégio de verdade. Eu digo mesmo, você é uma super arroba que eu sigo. Tô com várias agora. E que fez muita diferença na nossa vida, é um prazer poder estar aqui. Obrigado. A pandemia é o ápice para mim de conseguir ter a maior relevância que você já quis ter para as pessoas pelo pior motivo possível. É uma experiência bem agridoce. Mas que me trouxe ótimas conversas e ótimas pessoas. Para começar a conversar sobre burocracia, queria trazer uma experiência minha, uma anedota minha. Minha esposa foi trabalhar no Canadá, fazer pós-doc lá, e ela ia ficar fora, eu ia ficar no Brasil por pelo menos um ano. Depois fui trabalhar próximo dela nos Estados Unidos e ela precisava de alguém aqui no Brasil que ajudasse ela a manter a vida funcionando. Então, bom, ela tá indo para lá, antes dela ir, tô ajudando ela a se arrumar aqui, a gente foi fazer uma procuração no banco para eu poder fazer transação financeira por ela aqui no Brasil, para poder mandar o dinheiro para ela lá. Ainda não era tão fácil mandar dinheiro para fora como é hoje em dia. E em seguida ia viajar com ela no Canadá, para poder ajudar ela a se situar. Então ela ia para a universidade, eu ia ficar procurando onde morar, móveis, não sei o que, para ajudar ela a se organizar. Aqui no Brasil, experiência que a gente teve, eu fui no banco, pedi o que precisava. Você precisa de uma procuração para poder fazer a movimentação financeira em nome dela e tem que reconhecer firma. Falei, tá bom. A gente foi no cartório, tinha que ser os dois presencialmente no cartório, assina a procuração, assina o livro do cartório, reconhece a firma, aí volto, tem a firma reconhecida de um lado, a outra folha tem um carimbo dizendo que a folha tá em branco. Eu juro pra você que eu entreguei pro gerente dela, ele virou pra mim e falou, tá, você reconheceu a sua firma aqui, mas você não reconheceu a firma do cartorário. Nossa. Eu falei, não, pera, como é que é? Você tem que reconhecer a firma de quem reconheceu a firma. Não, mas qual que é o limite disso? E aí quem reconhece o que reconheceu, a firma de quem reconheceu, onde eu paro com isso? Aí foi um vai e vem. Ah, tá bom, a gente aceita isso aqui então. Então essa foi a minha última experiência no Brasil com burocracia. Aí a gente chega no Canadá,
Minha esposa foi pra universidade, tava arrumando as coisas no laboratório, e eu fui ficar rodando de bicicleta a cidade pra ver onde ela podia ficar. Me disseram, procura um lugar perto do metrô e do mercado, porque quando neva, não vai ter jeito. Aí achei um lugar legal lá. Tá bom, aqui. Então aqui tem o mercadinho do lado, tem o metrô logo ali, dá pra ela ir caminhando pra universidade enquanto não estiver nevando. Quando nevar, pega o metrô. Vamos alugar. E agora? Vamos ter que já, né? Quem vai ser o fiador pra poder fazer o aluguel, não sei o quê. Aí era um prédio que era um hotel convertido em habitação e tinha uma landlord lá, a zeladora, uma senhorinha de 80 e tantos anos que cuidava do prédio inteiro. Aí eu falei pra ela, como é que faz? Ela, paga os 2 últimos meses. Eu, como é que é? Ela, você passa o cartão aqui, paga os 2 últimos aluguéis, e aí com isso, você já tem o seguro, já tem tudo garantido, e tá bom. O recibo que eu te der já vale como contrato. Eu falei, oi? Eu saí do Canadá crente que o dia que ela mudasse pra lá, eu descobri que era um esquema, que aquilo era falso, que a gente tinha pago dinheiro pro além, e ela não ia ter onde morar, e deu tudo certo. Então assim, meu default a respeito de burocracia é voltar pra essa experiência e falar, não, é uma coisa que só atrapalhou minha vida, foi um inferno aqui no Brasil, lá fora não tinha nada disso, e a vida era muito mais fácil, e não precisava ser assim. Burocracia é uma coisa que só atrapalha a minha vida. Então eu quero perguntar para alguém que estuda isso. Burocracia só atrapalha? Essa é uma ótima questão e eu adorei o seu caso, porque eu vou usar ele para descrever o que é a burocracia nesses casos e na nossa vida real, né? E eu acho que eu vou começar falando, Átila, que assim, burocracia é talvez um dos termos, um dos conceitos mais demonizados e ao mesmo tempo mais mal compreendidos. Porque o conceito de burocracia, ele na verdade significa várias coisas diferentes. Eu acho que é importante a gente lembrar o que ele significa para descrever no seu caso o que é burocracia e o que não é burocracia. Em geral, no senso comum, a gente chama de burocracia os procedimentos que dão errado. Né? Perfeito. O que não funciona é o caso do cartório que pede um monte de exigência e que eu tenho que assinar várias vezes e a papelada e esse mundo obscuro do Estado, né? A lógica um pouco kafkaniana, assim, de não tem saída, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e vira um grande labirinto no qual você não consegue ver saída. É assim que a gente, no senso comum, chama a burocracia. Mas, na verdade, conceitualmente, isso que a gente xinga são os procedimentos que estão mal desenhados, mal feitos, que são exagerados, que têm o que a gente diz excessos ou exceções. Por isso, conceitualmente, isso que a gente xinga, a gente deveria chamar de disfunção burocrática. Por que é a burocracia? A burocracia é o procedimento que organiza as rotinas. Então, dizer no caso, por exemplo, da sua zeladora lá no Canadá, não existe burocracia? Existe. Qual é a burocracia? A burocracia é dizer que o procedimento significa paga 2 meses e isso vale para dizer que você tem um contrato. Este é o procedimento, esta é a burocracia. Quando nós temos, e no Brasil a gente tem uma outra burocracia, a gente tem outros procedimentos. E os procedimentos que a gente tem no Brasil, nesse caso que você cita, são procedimentos cheios de excessos, de provavelmente coisas que não são necessárias. São procedimentos disfuncionais, portanto é uma burocracia disfuncional. Né? Então acho que tem uma primeira coisa aqui que é importante, a gente falar, burocracia é a lógica do procedimento, de que a gente tem procedimentos para fazer a nossa vida social funcionar, não só no Estado, né? A gente tem procedimento para abrir conta em banco, a gente tem procedimento para poder alugar um apartamento, a gente tem procedimento dentro do Estado. Alguns procedimentos são públicos, outros são privados. E a burocracia são esses procedimentos que organizam a maneira como a gente vive. E eles têm, portanto, uma racionalidade e uma grande importância, porque eles dão justamente lógica para a maneira como as coisas... Quer dizer, a gente vai alugar apartamento, a gente sabe como as coisas funcionam, não importa quem seja imobiliário ou quem seja o dono do apartamento, tem regras para serem seguidas, tem procedimentos. O que a gente pode dizer é, as regras são mal desenhadas, são mal feitas, são mal executadas, aí são disfunções do procedimento. Então, acho que essa é uma primeira coisa importante no conceito, que o conceito de burocracia são os procedimentos que organizam a nossa vida. E as nossas relações com as organizações, e as relações entre pessoas quando elas têm algum grau de normalização, de regulação. E os procedimentos podem ser bem feitos ou mal feitos. O que a gente xinga é o procedimento mal feito, que é a disfuncionalidade da burocracia. Acho que isso é uma primeira coisa. Depois a gente vai falar de outros conceitos de burocracia aqui. Mas eu queria ressaltar uma coisa nessa sua questão, que é
que assim, a gente pode dizer, mas por que no Canadá é assim e no Brasil é assim? O Brasil é um país burocrático? O Brasil é um país burocrático? Acho que essa é uma ótima questão. E eu vou responder dizendo o seguinte, os procedimentos, e portanto a burocracia, eles nascem para dar racionalidade e ordem em um determinado contexto, em uma determinada sociedade. E cada sociedade funciona de um jeito. Então, o que os procedimentos fazem é ficar correndo atrás para resolver problemas que a sociedade pode criar em relação aos procedimentos. Vou dar um exemplo. Em relação ao seu próprio caso. Por que a gente não aceita a assinatura só? Eu tô na sua frente, assino e você aceita a minha assinatura. Que foi o que aconteceu comigo nos Estados Unidos e no Canadá. Assinou, acabou. Exatamente. Porque a gente tem uma sociedade que, historicamente, tem relações pessoais muito baseadas, por exemplo, em, sei lá, um enganar o outro, em falta de confiança no outro, né? Isso faz com que o procedimento corra atrás para corrigir um possível erro. Na verdade, ele está se antecipando aos possíveis erros. É como se a gente tivesse... Então, vamos aumentar o procedimento e criar várias regras adicionais e procedimentos adicionais que evitem qualquer possibilidade de que algum ator burle o sistema. E com isso, a gente vai amarrando tanto o sistema e criando tantas disfuncionalidades que o sistema vira esse labirinto, entendeu? Então, a questão é, por que no Brasil a gente faz procedimento desse tipo? Porque no Brasil a gente tem uma lógica, vou chamar de cultural, embora não goste muito desse termo, mas tem lógicas culturais de relações sociais que são muito diferentes do que a gente tem no Canadá. Ou do que a gente tem nos Estados Unidos. E no Brasil vale a máxima, por exemplo, nas nossas relações sociais, de que todo mundo está enganando até que se prove o contrário. E essa base é a base que vai dizer, então vamos tentar fazer procedimento para evitar que todo mundo engane. Então, né? Lidar com a lei no Brasil é como entrar num relacionamento com alguém que veio de um relacionamento abusivo, que vai ver tudo que você faz como potencial problema, porque tá com esse trauma todo. Exatamente. A gente constrói procedimentos prevenindo possíveis enganos e traumas. É como assim, eu já fui enganado uma vez, então vou fazer tudo para não ser enganado de novo. Mesmo que quem tenha sido, assim, a chance de ser enganado seja mínima, mas a gente constrói os procedimentos para essa chance mínima. E é por isso que o sistema vai amarrando, quer dizer, tudo é feito baseado na desconfiança das relações sociais. E aí se desconfia até do cartorário. Quem vai assinar aqui? Quem é que vai dizer que o cartorário é o cartorário? Quem é que vai dizer que ele comprovou que a assinatura estava certa? Né? Então você desconfia de tudo e de todos, e os procedimentos vão seguindo essa lógica da desconfiança. Né? Acho que talvez até para contar um exemplo, porque isso é possível de ser enfrentado quando a gente assume outros critérios, do tipo, eu não vou criar procedimento achando que todo mundo engana. Eu vou criar procedimento achando que todo mundo fala a verdade até que se prove o contrário. Um dos exemplos foi o que o Bolsa Família fez, que foi muito revolucionário. O Bolsa Família trabalha com a ideia da autodeclaração da renda. Você não precisa me comprovar a sua renda. Eu te pergunto a sua renda e você me diz. E eu acredito em você até que se prove o contrário. E aí você vai ter sistemas a posteriori que vão checar dados. Mas a entrada, quer dizer, o que o cidadão me fala, ele não tem que comprovar. Depois e aí você não tem checo. A burocracia de barreira Exatamente. Que te impediria de participar daquele sistema. E que aumentaria o custo, porque você imagina para uma pessoa em situação de pobreza ter que levantar um monte de documento para mostrar, muitas vezes não tem nem conta bancária, como é que ela vai mostrar a renda, né? Você oneraria o cidadão em um procedimento por uma desconfiança do Estado. Ah, tranquilo. Qualquer coisa que eu vou fazer, você gasta 100, 200 reais num cartório entre certidão, isso aqui, aquilo ali, reconhecer disso, atestado de não sei o que, certificado de não sei o que lá. Aluguel é um inferno toda vez que tem que renovar, porque tem que achar o fiador, não sei o que. Aí você já tem uma barreira, que você tem que ter alguém com 3 vezes a renda daquele valor de aluguel, que nananã. É um custo inicial muito alto. Exatamente. São custos dos procedimentos, que são procedimentos feitos para evitar que alguém engane, né? Só que isso onera a grande parcela da população que não vai enganar, que não está querendo enganar, né? Quer dizer, a gente paga a conta em termos financeiros, mas também em termos procedimentais, de um sistema que é feito para aquela parcela pequena que vai tentar enganar o sistema. E que vai continuar, desculpa, dentro da universidade. Continuar, qualquer coisa que você vai pedir, você precisa de 3 cotações diferentes, você precisa colocar no sistema, fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, a gente faz. Aí, de repente, chega um cara de uma empresa e fala, 3 cotações, a minha empresa solta. Porque o cara tem 3 CNPJs diferentes, cada um ele dá um preço. Então, assim, quem quiser burlar, tem o botãozinho burlar ali, assim.
Quem não quer, tem que ir lá, ter o trabalho, fazer. Então, a barreira para quem vai agir honestamente está cada vez mais alta, enquanto quem quer agir desonestamente vai agir anyway, né? Exatamente. E assim, se a gente não muda isso enquanto um princípio, a gente vai continuar onerando, criando barreira de acesso, não evitando que as pessoas que querem enganar vão enganar de qualquer jeito. E o custo do procedimento, às vezes, ele fica maior do que o que você ganha ao fazer, né? O caso de, sei lá, tô falando do Bolsa Família, né? Às vezes, o custo de você pagar documento para conseguir provar sua renda para entrar no Bolsa Família é maior do que o próprio benefício que a pessoa ganharia, e para o próprio Estado é caro, porque às vezes a gente não olha isso, né? A gente, cidadão, tá pagando muito, mas o próprio Estado tá gastando muito dinheiro em termos de procedimentos que são mal feitos, né? Porque para o Estado custa muito ficar checando o documento também. É o custo de um servidor público que está lá ganhando um salário, olhando o documento porque se desconfia das pessoas. Agora, se a gente faz um sistema, que foi o que o Bolsa Família fez, eu não vou ficar checando o documento de cada um. Eu vou criar um sistema de amostragem, eu vou sortear pessoas de tempos em tempos, eu vejo se tem gente me enganando. E se tem gente me enganando, essa pessoa vai ser punida. Esse custo de checagem a posteriori é muito menor do que o custo da checagem antecipada, tanto para o cidadão como para o Estado. Mas isso, Átila, depende de uma mudança de mentalidade. Quer dizer, o procedimento está respondendo a uma racionalidade. E a nossa racionalidade é baseada na ideia da desconfiança, na ideia de que todo mundo está enganando o sistema. E aí eu vou criando procedimentos para cercar todas as possibilidades, mesmo que isso não funcione, mas eu vou fazendo isso, né? Perfeito. Bom, a gente começou pelo mais fácil, que é falar da burocracia ruim, da burocracia disfuncional, na verdade, que a gente assume como todo. E aí eu acredito que a maioria das pessoas só vai reparar justamente na burocracia quando ela está atrapalhando. Quando ela está me ajudando, então? Onde pode ter burocracia boa, ou que tipo de burocracia ou procedimento que a gente tem que serve para assegurar boas coisas? A boa burocracia, ela é muito invisível, por isso que a gente nem percebe que ela existe. E ela é boa justamente porque ela é invisível no sentido de que ela não atrapalha a gente, ela faz as coisas fluírem, ela faz as coisas funcionarem. Então, lembrando, o que é a burocracia boa? Quer dizer, burocracia é procedimento. Por que procedimentos são importantes e podem ser bons? Porque a nossa vida social é baseada em procedimento, né? O que eu acabei de falar para você. A gente precisa saber como é que as coisas funcionam para poder organizar a nossa vida social. Eu preciso saber, por exemplo, eu tenho um filho, eu preciso saber que vai abrir uma matrícula, que tem regras para acontecer a matrícula, eu preciso saber se a escola pública, quando é que isso acontece, como vai ser o processo de priorização dos alunos. Se é uma escola privada, eu preciso saber quanto é o custo antecipadamente, eu preciso saber o calendário anual. Tô falando isso porque meu filho começou a escola nova ontem, então a gente tá vivendo esse caos, né? Então, assim, o meu também. O seu também segunda-feira. É um caos, né? Assim, eu já queria saber todos os procedimentos. Me manda o calendário do ano. Eu quero saber como funciona quando ele se forma, que vestibular que ele vai... tudo. Não, até isso não. Mas assim, do ano, né? Quando é prova, como é o sistema de nota? Tudo isso, gente, esses procedimentos fazem parte da burocracia, que é a maneira da organização da nossa vida social. E por que ela é importante? Porque para eu poder me organizar na minha vida pessoal, para eu poder ter previsibilidade, eu preciso que os procedimentos existam, sejam seguidos e sejam transparentes. Eu não posso ter um professor que decide que ele vai mudar o sistema de pontuação no meio do caminho, porque isso vira uma imprevisibilidade problemática para todo mundo, né? Então, quando a gente tem lógicas de funcionamento que seguem procedimentos, padrões, regras, a gente tem burocracia. Isso pode funcionar bem, isso pode funcionar bem. Mal, quando funciona mal é a disfuncionalidade. A boa burocracia é aquela que consegue organizar a nossa vida social gerando previsibilidade. Eu vou dar exemplos aqui. A gente, cidadão, sabe como funciona o sistema de imposto de renda. Ele funciona com procedimento. Pode dizer, eu pago muito imposto. Essa é outra questão. Inclusive, vou trazer gente aqui para tratar. Mas isso é uma outra questão. Agora, a gente sabe quando abre, a gente sabe quanto se cobra de cada tipo de pessoa, a gente sabe qual é o sistema. Tá cheio de burocracia na lógica de imposto de renda, mas da boa burocracia, que significa que tem procedimentos claros e transparentes, né? A boa burocracia funciona no sistema do Enem e do SISU.
A gente sabe como é o sistema, como funciona, qual vai ser o sistema de pontuação, quando vai abrir, qual é o calendário, né? A gente tem clareza dos procedimentos. E nesse sentido, assim, todos os órgãos públicos funcionam com base em procedimento, e graças a Deus que eles fazem isso. Por quê? Porque o que garante que a gente tenha um Estado de direito, que é o que a gente chama que é um Estado baseado na lógica de direito, é que o serviço público trabalhe com base em regras e procedimentos claros e transparentes que são iguais para todo mundo. Ou seja, ele vai ter que ser burocrático no sentido de ter muitas normas. Vai ter que ser burocrático no sentido de ter que ter normas e procedimentos, é isso. Porque se não tiver, significa que a gente não tem um Estado funcionando. Significa que tem gente que vai chegar e receber o serviço e vai ter gente que não sabe nem que não recebeu. Tem gente que vai lá no Poupa Tempo pedir um RG e vai ouvir "você não é cidadão". Né? Ou tem gente que vai lá votar e vai dizer "eu não gosto de você e de quem você vota e por isso você não vai votar". Né? Ou vai ter presidente que vai dizer "eu não gosto mais das pessoas que moram nesse bairro, então não vou mais mandar urna para lá". Né? Com orçamento, eu vou dizer que a gente não tá muito longe disso, não. Com orçamento, mas é isso, assim, e por que a gente pode brigar pelo orçamento? Porque existem regras que nos permitem brigar. Né? Essa é a lógica a burocracia é aquilo que tenta colocar as coisas no lugar e organizar. Às vezes isso é mal feito, mas é o que garante pra gente, por exemplo, que esse ano não tem o que contestar. Este ano tem eleição para prefeito. É isso, assim, a burocracia é o que vai dizer, não importa quem é o presidente que chegue lá, se ele gosta ou não gosta de eleição, a eleição vai acontecer. Né? Então, a gente, cidadão, é protegido porque existem regras e procedimentos e porque existe, portanto, uma burocracia que faz o Estado funcionar. Volto, tem problemas? Tem um monte de problema, que são as disfuncionalidades. Mas é melhor existir e ter problema do que não existir. Porque não existir significa que não tem nenhuma previsibilidade de nada. Não sei se eu estou sendo clara aqui, mas... Vamos partir para exemplos concretos. Nesses últimos anos, eu vi você fazendo vários comentários sobre burocracias que foram importantes na nossa vida, porque nós passamos por um estado de exceção, foi a pandemia, ou seja, a gente saiu da previsibilidade, e dentro dessa imprevisibilidade, teve horas em que ter regras foi fundamental para a gente ter alguma coisa acontecendo e funcionando. Me pontua com esses exemplos de onde a burocracia entrou, por bem e por mal, nos últimos anos, quando a gente sai do estado natural das coisas, do trilho, e passa por uma pandemia, por exemplo. Perfeito. Vou te dar 3 exemplos. Assim, é que a nossa pandemia ela foi misturada com o governo Bolsonaro, né? Então, teve 2 fatores de instabilidade aqui no funcionamento do Estado, e eu vou te dar 3 exemplos. Um exemplo que tem muito a ver com a pandemia foi o caso daquele servidor público que denunciou um esquema de compras irregulares das vacinas, né? Primeiro, de não compra de vacina e depois da compra irregular. Você ia falar. Como alguém que acompanhou a CPI com pipoca na mão, eu vi esse desenrolar. Exatamente. Onde é que está a burocracia nisso? A burocracia está em dizer, existe um procedimento estabelecido no Brasil de como devem ser as compras públicas. Isso tem a ver com um aparato legal que a gente chama de licitação, né? Então, existem regras para como as licitações acontecem, como se compra, os critérios. Você falou, por exemplo, as 3 tomadas de preço, né, na universidade. Isso faz parte da lei de licitação. Ao seguir esta regra, a gente sabe que existe uma previsibilidade na maneira como vai acontecer compras. E você tem um servidor público que tem estabilidade e proteção do seu trabalho, depois a gente discute um pouco mais isso, cuja função é garantir que a regra seja cumprida. Quando esse servidor percebe que alguém não está cumprindo a regra, burlando o sistema, é papel desse servidor denunciar. E foi o que aconteceu. Né? Então, o que ele fez foi dizer, existe algo que está acontecendo que não está seguindo a regra, e isso está errado. E a gente só teve a denúncia depois toda a CPI, porque, primeiro, existiam regras e, portanto, ele tinha uma baliza do que era certo e do que era errado, e, em segundo lugar, porque você tinha um servidor público concursado e estável que podia fazer denúncia sem ser demitido. Que é alguém que não foi apontado a dedo para estar ocupando aquele cargo. Alguém que prestou um concurso e está lá em vários governos. Exatamente. Por isso que a regra da estabilidade é muito importante para a garantia do funcionamento do Estado. Mas a gente pode voltar mais nessa discussão depois, se você quiser. Acho que teve um segundo caso que ficou muito emblemático. Só dar uma parte meu nesse primeiro, porque me toca em muitos brios.
muitas coisas importantes no que foi na pandemia. Vou situar você que está assistindo isso aqui, se você não acompanhou a CPI toda, do como é que a coisa vai. Sabe aquela conversa que o pessoal tem de que eu até sou a favor de vacina, mas a vacina que se tem na pandemia não é segura, não é eficaz, é muito cedo pra gente saber? Então, quando o governo compra uma vacina, o governo assume, isso qualquer governo, não é só o brasileiro não. Desculpa a palestrinha no meio aqui. Quando o governo compra uma vacina, o governo assume a responsabilidade do que vai acontecer com quem tomar essa vacina depois. Não é só na pandemia, não é só com vacinas novas, não é só com vacina de RNA, não é só com vacina da Covid. Qualquer vacina, qualquer governo. Quando compra a vacina e vai aplicar nas pessoas, quem é responsável pelo que acontece com as pessoas é o governo, não é o fabricante de vacina. Universal, não estou falando só do Brasil. Então, para o governo comprar uma vacina que vai dar nas pessoas, ele é obrigado a garantir que essa vacina é segura e eficaz. Quem faz isso aqui no Brasil é a Anvisa, trabalhando com o Ministério da Saúde, e vários órgãos que ficam no Brasil inteiro perguntando como é que as pessoas estão depois de se vacinarem. Além de garantir que na licitação e na compra, você tem, como a Anvisa fez, um filtro que barra vacinas que não funcionam e passa as vacinas que funcionam para depois você poder assumir o risco, sempre tem um risco, de aplicar isso na população. Isso aconteceu na pandemia e aconteceu em todos os outros. Quando a gente teve esse caso dessa vacina que estavam tentando comprar por fora da licitação, teve as duas coisas. Teve vacinas que eram seguras e eficazes, mas que estavam sendo oferecidas por órgãos X, estranhos, que não atendem os critérios do que deve ser uma boa compra de vacina, e depois você vai ver o fabricante não vendia por esse representante, então era alguém se passando por um representante de vacinas, quando não era na verdade, e teve gente trazendo vacina que não era segura, nem eficaz, não tinha como provar que era segura e eficaz, tentando forçar uma compra de uma vacina que não tinha garantia. A gente teve os dois problemas. O que isso fez diferença na tua vida? A diferença que isso fez, e a CPI mostra isso de ponta a ponta, é que o governo atrasou por meses, e teria atrasado muito mais tempo se não tivesse uma vacina sendo distribuída em São Paulo, a compra de uma vacina segura e eficaz, tentando criar uma situação de emergência ainda pior e ainda mais urgente, para não comprar essa vacina segura e eficaz e comprar uma outra por fora que tinha, inclusive, a cotação de quanto de propina por dose iam tirar por esses meios. Então lembra quando tinha aquela conversa de que o sistema público não estava dando conta da vacinação, que seria bom ter uma vacina privada, que ia ser vendida comprada pelas empresas, uma parceria público-privada? Já tinha um preço até, 200 a 400 reais por dose de vacina, que custou alguns dólares por dose. Então, o que fez a gente ter uma vacina gratuita distribuída no SUS e não uma vacina que custa 400 reais e dá 399 reais de lucro para quem vende e só está disponível para alguns, em alguns lugares, foi essa burocracia, foi esse sistema. Então, desculpa, né? Não, eu acho que foi ótimo, até porque você trouxe o caso da Anvisa que eu não tinha mencionado, né? Então, a Anvisa é uma agência reguladora que é totalmente organizada com base em procedimentos burocráticos. Né? Então, tudo que eles vão autorizar, você tem uma lógica de autorização. Exato. Não é cada pessoa que tá lá faz de um jeito. Agrotóxico agora não passa pela Anvisa. É justamente para tirar Exatamente. ele desse pipeline, dessa linha de passar por uma burocracia que garante segurança. E aí você vê como a coisa é muito problemática, porque a gente pode fazer isso justificando, mas é para diminuir a burocracia. Vamos para esse ponto. Né? E o diminuir a burocracia pode ser maravilhoso no caso do seu cartório. Mas em outros casos, a diminuição da burocracia significa comprometimento do interesse público, do direito, da legalidade, do interesse do cidadão e assim por diante. Como seria ter uma vacina não burocrática vendida na farmácia a 400 reais a dose? Exatamente. Ou como seria a gente não ter regras para a distribuição de urna, entendeu? Então, assim, isso é muito problemático, Átila, porque como a burocracia ela é um termo demonizado pela sociedade, ela é muito usada como uma agenda política contrária. Quer dizer, acabar com a burocracia vira uma agenda política. Quando, na verdade, você está falando de acabar com as normas. Exato. Porque acabar com a burocracia deveria ser acabar com a disfunção burocrática. Concordo. Agora, acabar com norma e procedimento, de jeito nenhum. Nós precisamos de norma e procedimento para a sociedade funcionar bem. Né? Mesmo se a gente vamos olhar sociedades mais avançadas, se a gente quiser, os países que funcionam, todos têm normas e procedimentos para a organização do Estado. Se você não acredita nisso, é só passar em qualquer posto de imigração. Pois é, que aliás, em geral, eles são muito mais burocráticos no sentido de procedimento do que o próprio Brasil é, né?
Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, assim, porque ao demonizar a ideia genérica de burocracia, a gente pode estar fortalecendo uma agenda política cujo efeito é acabar com a Anvisa, cujo efeito é acabar com a estabilidade do servidor, é romper procedimentos de checagem que podem ser imprescindíveis para diminuir corrupção, uso político de bens públicos e assim por diante, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa discussão, né? Porque é muito fácil falar, sou contra a burocracia, né? Mas qual a burocracia que você é contra, né? Acho que isso é uma questão. E aí tem um outro caso, outro caso que eu acho que é muito legal para falar disso, que também virou emblemático, você pode explicar com mais detalhes se você quiser, que foi aquele caso da pessoa da Receita Federal, da alfândega, no caso das joias, né? Então chega todo mundo deve ter visto aquele vídeo é incrível, né? Chega o servidor, chega a pessoa mandada pelo governo Bolsonaro para negociar as joias, para falar que quer liberar as joias. Vamos para quem não acompanha, me diga que joias que foram para onde? Então vamos lá. O governo Bolsonaro recebeu joias do governo da Arábia Saudita. E existem procedimentos burocráticos dizendo o que deve se fazer quando um presidente, no exercício da sua função, recebe um presente. E nessas normas burocráticas, uma das questões colocadas é que este presente precisa ser anunciado, ele precisa ser registrado, e esse presente não é da pessoa física do presidente, esse presente é da presidência, né? Tem valores, tem regras para falar isso, mas as joias claramente cairiam na regra de dizer, chegou joia, a joia tem que ser registrada formalmente, e quando o presidente sair do cargo, as joias vão ficar na presidência. Porque elas não são pessoais. Elas não são presente pessoal. Pessoal é um chocolatinho. Tem regra clara, tem um valor máximo ao qual alguém que ocupa um cargo público pode receber um presente. E joias, obviamente, as joias estavam fora. Então, o que acontece? As joias chegam no Brasil, escondidas numa mala de um assessor da presidência, elas não são registradas. Então, já vou para onde. Se tivessem fazendo de maneira inocente, estaria no pulso de alguém falando, não, é meu, ganhei, nem sabia. Exatamente. E não alocada na mala de outros. Exatamente. Elas estavam na mala de outros que não ganharam presente, de um terceiro, escondidas, e não foram registradas. Mas ao chegar no Brasil, a alfândega percebe que existem malas escondidas na mala, abre a mala, pega as joias e Já fala... tive essa experiência de alguém na alfândega falar, vai pra fila ali Todos nós temos. E a gente odeia. Em geral, a gente fala, ai, que procedimento burocrático ruim. É muito chato quando a gente sofre isso, mas se a gente pensa enquanto sociedade, que bom que isso existe, né? Porque é isso que evita que coisas ilegais entrem no país, sem serem, enfim, ilegais, inclusive comida, né? Tem coisas que não podem entrar, porque podem gerar crises. Quando eu peguei essa fila, a pessoa que estava na minha frente, ela abriu a mala, tinha uma pilha de bonés e de caixas de perfume dentro. Eu falei, bem diferente o tipo de coisa que eu tô trazendo, essa pessoa tô entendendo agora por que estão aqui. Tô fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar o Valeu Demais ou mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Pois é isso. Sem falar comida, produtos ilegais, contrabando de animais. Pode gerar crise sanitária, animal, armas, um monte de coisa, né? Mas enfim, existem procedimentos burocráticos que regulamentam como é que as coisas podem entrar no Brasil na mala de todos nós. E ainda bem que os procedimentos existem. E que são aplicados em todo mundo. E que são aplicados em todo mundo. E se não é em todo mundo, as pessoas são aleatórias, são sorteadas, né? Você tem um sistema para tentar fazer isso funcionar bem. E nesse caso, eles apreenderam as joias ficaram guardadas na alfândega porque elas estavam irregulares, elas não podiam ter entrado daquele jeito. E aí tinham duas saídas, assim, ou o presidente perdia o presente, no sentido de, assim, as joias vão ficar com a alfândega, porque não pode entrar de outra forma, ou ele tinha que regularizar o processo. E regularizar o processo... Reconhece que recebeu, declara e tá ali. É isso, né? Regularizar seguindo procedimentos burocráticos. Meu destino, você não tinha declarado isso aqui, ou você declara e paga o imposto, ou vai ficar retido. É isso, você tem duas alternativas. E o presidente decide não respeitar nenhuma das duas alternativas, quer dizer, a gente acha que foi o presidente pelos indícios todos, mas enfim,
decidem, a presidência decide não seguir as duas alternativas que são o procedimento burocrático e tentar uma saída de jeitinho, que é mandar um assessor ir lá tentar negociar na alfândega pessoalmente. E essa é a cena que eu estava descrevendo. Nossa. Então a pessoa chega lá e ele fala com a pessoa da Receita Federal, da alfândega, que trabalha ali, um servidor público concursado com estabilidade, e fala, me mandaram buscar as joias. E o diálogo é ótimo, né? E ele fala, não estou sabendo dessas joias, não chegou nenhum requerimento aqui, procedimento burocrático. Aí fala, não, mas é porque na presidência, a pessoa XYZ começa a dar vários nomes. Ele fala, não me chegou nenhuma informação. E ele fala, então você pode ligar para o seu chefe? Não, nos meus procedimentos eu não posso ligar para o meu chefe, né? Nos meus procedimentos eu posso fazer, se chega um requerimento, eu resolvo o requerimento aqui, não tem que ligar para o meu chefe para resolver nada. Tem um procedimento. E a pessoa insiste, fala, não, mas aí não sei quem vai ligar. Se ligarem para o meu chefe, eles seguirem o requerimento, eu vou seguir o procedimento. Mas fora isso, eu não posso fazer nada. E aí ele pega o telefone e ainda liga para alguém, né? O cara que tá tentando pleitear a joia, liga para olha, ele quer falar com você. Não, eu não falo com ninguém pelo telefone, eu sigo o procedimento. Esse cara colocou o procedimento acima de tudo. Isso é o certo, gente. É assim que as coisas deveriam ser, né? Isso é seguir o procedimento burocrático. A gente pode dizer, mas ao fazer isso, tem procedimento demais, isso inviabiliza o serviço. Problema no procedimento, burocracia disfuncional. A gente pode falar várias coisas e corrigir isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui, Átila, é que bom que existem procedimentos burocráticos que eles evitam justamente que ilegalidades e irregularidades aconteçam. Essa é a função. E o caso desse servidor, inclusive tem uma série super legal, né, mostrando os bastidores dos aeroportos, Sim. que mostra esses procedimentos sendo aplicados, né? Existe uma lógica burocrática que tem a ver com o funcionamento das organizações e é isso que garante que as leis existam, que a gente tenha acesso ao direito, que a gente tenha acesso ao serviço e que pessoas que querem cometer ilegalidades possam ser pegas ou punidas. Quer dizer, você só consegue levantar uma corrupção se você tem uma burocracia que deixou de ser cumprida. Exatamente. Porque você só tem ilegalidade porque existe legalidade, né? A ilegalidade está no não cumprimento da legalidade. E a legalidade é o quê? É o procedimento burocrático, né? Essa é a lógica da legalidade, né? Então, você só consegue punir ilegalidades porque você tem um procedimento estabelecido, que é o que a gente, em geral, xinga. Porque, de novo, assim, provavelmente quando você foi pego lá na alfândega, você não gostou. Não, hoje em dia eu passo com muito mais... Vai fundo. Eu sei que você tá aqui porque é um bom motivo. É um bom motivo, é importante, porque pro seu caso, pessoalmente, pode ser uma coisa ruim, mas se a gente pensa enquanto sociedade, pode ser muito ruim a sua experiência, mas enquanto sociedade é muito bom que esses procedimentos existam e funcionem, né? Então, acho que esse é o segundo caso. E aí tem um terceiro caso que tem também uma relação direta com o interesse público e sociedade, que foi o que aconteceu no IBAMA nos últimos anos, né? Então, também, para situar, a gente teve um ministro, o ministro Salles, que era um ministro durante o governo Bolsonaro, cuja agenda era uma agenda muito contrária à fiscalização ambiental, declarada, né? Isso não é... Ele fez uma foto na frente de madeira apreendida que ele estava tentando devolver para quem... Exatamente. Para quem cortou, para quem derrubou. O ministro do Meio Ambiente. Exatamente. Ele é um ministro declaradamente contra a preservação do meio ambiente e, por ser contra a preservação do meio ambiente, ele é contra a fiscalização ambiental, que é um dos trabalhos que o IBAMA faz, né? E o IBAMA faz fiscalização seguindo procedimentos burocráticos. Você tem procedimento para fazer a fiscalização. Então, você recebe uma denúncia, você tem um fiscal que vai lá, que vai verificar a situação, que vai avaliar tudo que acontece, ele vai autuar uma multa, caso tenha ilegalidade, ele vai escrever um relatório dizendo o que aconteceu. Esse relatório entra num sistema, isso vai passar por uma lógica hierárquica de avaliação se o procedimento foi bem aplicado. Você tem uma comissão que verifica se tudo deu certo, e aí a multa vai ser aplicada e a multa vai ter que ser paga. Você tem um procedimento para isso acontecer, não é o fiscal acorda, gostou, não gostou da cara da pessoa e aplica uma multa aleatoriamente. Você tem toda uma regra que envolve procedimento, hierarquia, norma, lei, para fazer a fiscalização ambiental no Brasil acontecer. E o que o ministro, que era contra a fiscalização, decidiu fazer? Ele decidiu acabar com as bases procedimentais do trabalho.
com as bases burocráticas do trabalho da fiscalização. Ele não só atacava fiscais verbalmente, né? A gente tem várias falas deles falando mal de fiscal, dele e do presidente, inclusive, né? E não só ele tirava foto dizendo que ele era contra a fiscalização, ele materialmente rasgou procedimentos burocráticos que garantiam que esses processos funcionassem. E vou dar alguns exemplos. Eles cortaram recursos para fiscais poderem fazer fiscalização de campo. Então, fiscal não tinha mais... Ainda hoje, a gente tem menos fiscalização de campo por isso. Exatamente. Não tinham mais carro, não tinham mais proteção da polícia, porque em alguns casos eles têm que ir com um agente da segurança junto, né? Então, cortou recurso. Já inviabilizam o trabalho. Em segundo lugar, isso eu peguei numa pesquisa, está publicada em alguns artigos que a gente conseguiu analisar. Eles começaram a cortar acesso, todo mundo em trabalho remoto, por causa da pandemia, eles começaram a cortar acesso de servidores ao sistema eletrônico de informação, que é onde os relatórios eram colocados. Caramba! Cortar acesso. Então, um dia você ia entrar e não tinha mais acesso ao sistema. E aí, o que acontece se você não tem acesso ao sistema? Você faz um relatório e ele vai cair no e manda para o seu chefe. Se o seu chefe é a favor da fiscalização, ele pode mandar para o chefe do chefe, mas em algum momento alguém pode falar, nunca recebi isso, nunca vi isso, né? Pode rasgar, né? Você não consegue mais conversar com as pessoas porque não tem mais acesso ao sistema. Você tira o registro. E, além de tirar o registro, uma das coisas que acontece no procedimento da fiscalização é que todas as decisões, elas são feitas pelo sistema. Então, se eu mando o relatório e o meu chefe concorda e manda para alguém, está registrado que meu chefe concordou e mandou para alguém. Se meu chefe discorda, isso está registrado no sistema. Ao você cortar o acesso ao sistema, você apaga o registro de quem decidiu o quê. Então, você não dá base para as pessoas poderem autuar a multa, porque elas, assim, qualquer um rasga e fala, nunca recebi, cancelei, e eu não tenho nem, o servidor não tem nem como dizer, mas o meu chefe fez uma coisa ilegal, porque você não tem como registrar o procedimento. Pois é. Desburocratizar isso. Isso é desburocratizar no sentido ruim. Exatamente, isso é desburocratizar no sentido péssimo, né? Depois eles fizeram várias outras medidas de tirar a comissão, de trocar os servidores que eram concursados por cargos comissionados, em geral da segurança pública. De não aplicar multa. E aí isso vai gerando a não aplicação da multa, vai gerando não fazer multa, não aplicar multa, não cobrar multa, cancelar multa sem você ter a penalização do servidor que cancelou a multa. Você tem um monte de consequências. Bom, a gente sabe que a consequência concreta é o crescimento absurdo do desmatamento durante aquele período. A gente respirou a consequência disso em São Paulo. Até hoje respira, a gente está sentindo em termos de mudanças climáticas também, e uma queda importante na arrecadação da fiscalização, que mostra exatamente como o trabalho não estava funcionando, né? E isso não foi pelos discursos políticos, isso foi por mudança de procedimento, a desburocratização, mudança de procedimento burocrático que inviabiliza o trabalho das pessoas, né? Então, acho que esse é um terceiro exemplo que mostra, assim, como a burocracia ela é muito importante para o Estado funcionar, né? E ela tem impactos na nossa vida concreta, assim, não é uma coisa só... Ela tem muitos impactos em médio e longo prazo, né? Porque a coisa, por exemplo, do desmatamento da Amazônia não se resolve em 1 ano, nem em 4 anos de gestão vai resolver, né? O impacto que esses anos causaram, né? Bom, assim como 200, 300, 400 mil pessoas que morreram sem vacina, podiam não ter morrido... Exatamente. Se a burocracia tivesse sido seguida. Exatamente. Desde o começo. Bom, pensando agora no aspecto humano disso, assim... A gente tem 2 vias aí, né? A via de atacar a burocracia, as normas, e a via de atacar quem faz ela. Eu ia falar até do quanto a gente tem esse viés de ver o funcionário público no Brasil como vagabundo, alguém que tá ali dando um jeitinho, ao mesmo tempo em que o sonho de muita gente é ser o funcionário público, aquele desdém, mas com um desejo de fundo também, né? Tipo, a gente tem uma população que reclama muito de funcionário público e vê muito mal isso, mas que ao mesmo tempo é concurseira e queria muito estar nessa situação privilegiada. Mas me surpreendeu, eu fui mudar um pouco a minha cabeça sobre o papel do Estado e da administração pública quando eu estava lendo sobre como o Império Chinês só foi um império
por conta da administração pública, ou como eles têm uma tradição milenar de formação em administração pública, concurso, e o ápice do que a pessoa pode ser, da carreira dela, é se tornar um bom... Pode não ser hoje em dia, eu nem sei como é que funciona hoje em dia, mas sei lá, 500 anos atrás, era passar no concurso público e ser alguém da administração pública com grandes responsabilidades e que dá o seu melhor em favor da população. Pode ser demagogia do passado e outras coisas, mas enfim, é uma mentalidade muito diferente da importância do Estado, da administração, e que foi o que viabilizou o que já foi o maior império do mundo e está voltando a ser agora, né? Tirando o intervalo inglês ali, que a humanidade já viu. E a única maneira de você gerir 100, 200, 500 milhões de pessoas, 1 bilhão e tantos hoje em dia. Foi muito diferente para mim entender que, nesse caso, só foi viável o império por causa da administração pública e da burocracia nesse sentido de quem serve e de quão tradicional é essa escola de formação de servidores públicos para servir bem as pessoas. Me fez repensar muito sobre o papel do servidor público no Brasil, quem é, o que é. Me conta... a parte aqui, parênteses. Quando eu estava cursando biologia, tinha toda uma história de empregabilidade. E, bom, o segundo professor que falou na colação de grau, não se preocupem, vocês vão ter emprego, eu comecei a me preocupar se a gente ia ter emprego. E quando você vai ver o salário médio de um biólogo no Brasil é 7, 8, 10 mil reais. E eu ficava super impressionado. Até já na pós-graduação entender que esse salário médio escondia professores ganhando 1.000 e poucos reais e docentes concursados ganhando 20, 25 mil. Nem tô dizendo que é muito, mas assim, a média que você faz disso esconde uma realidade bem diferente aí no meio. Trazendo isso para a nossa conversa agora. O que são os servidores públicos no Brasil? Quem são? E até onde a situação é um gasto muito grande com o serviço público no país, ou essa coisa, como eu via na minha carreira, que eu acabei não seguindo, de ter muita gente mal paga, pouca gente bem paga, que distorce um pouco as coisas e você acha que tá todo mundo num meio que não tem. Perfeito. Eu vou falar primeiro do caso brasileiro, mas depois eu queria voltar pro caso chinês, porque eu voltei semana passada da Coreia do Sul e eu fui estudar administração pública lá. Legal. Que tem uma tradição chinesa, né? Enfim, eu acho que tem um caso muito legal aí pra gente discutir de fato. Então, assim como o termo burocracia, eu diria que o termo funcionalismo público ou servidores públicos no Brasil, ele é super demonizado de uma maneira errada, no sentido de faltar evidência, né? Faltar bom diagnóstico. Se a gente pergunta para um cidadão comum o que é um servidor público, ele em geral vai descrever um homem branco, marajá, que ganha muito, que trabalha pouco, né? Esse é o imaginário. E mesmo em novela, em geral, quando a gente vê quem é a figura do servidor público em novela, são essas pessoas. Mas eles não correspondem, essa figura não corresponde em absoluto o que é a realidade do serviço público no Brasil, né? Então, trazendo dados aqui. Esses dados estão super consolidados numa plataforma muito legal chamada República em Dados, para quem quiser ver mais depois, com vários grafiquinhos super fáceis de compreender. Hoje, no Brasil, existem 11 milhões de servidores públicos. Caramba! Na ativa. Só que quase metade dessas pessoas são pessoas que trabalham no que a gente chama da linha de frente dos serviços públicos. São professores, profissionais de saúde, policiais, assistentes sociais, ou seja, são as pessoas de quem a gente depende para ter acesso a direitos básicos, né? Estas pessoas correspondem à grande maioria dos servidores públicos. E que não são bem pagos de forma alguma. Pelo contrário, a média salarial, média é muito ruim, porque a média é o que junta esse 11 mil com 20 mil, 1 mil com 20 mil que você falou aí, mas a média salarial do serviço público, do servidor público no Brasil hoje, é perto de 3 mil reais. Então, mesmo quando a gente coloca essas pessoas que ganham salários absurdos na média... Fulano ganhou 100 mil esse mês por causa de não sei o que lá. Bota esse cara na conta. A média ainda assim é 3 mil reais. O que mostra que tem muita gente ganhando perto de 1.000 no Brasil, né? Se a gente pega, por exemplo, uma profissão que foi muito importante durante a pandemia, a profissão dos agentes comunitários de saúde, que são 200 mil pessoas, em geral mulheres no Brasil, mais 90% são mulheres. Os agentes comunitários de saúde ganham um pouco mais de um salário mínimo.
E eles são responsáveis por fazer visita domiciliar, ajudar na vacinação, cuidar da saúde da população brasileira. Então, assim, a grande maioria dos servidores públicos ganha salários muito mais perto do cidadão comum, nesse sentido. Além disso, essas profissões que estão na linha de frente, muitas delas são vinculadas ao que a gente chama de profissões do cuidado. Professor, assistente social, profissional de saúde. E a grande maioria são mulheres. E é quem vai estar com você? Do momento que você nasce, na creche, na escola, a sua vida adulta te atendendo toda. e na sua vida idosa depois. Exatamente. A vida toda a gente precisa dessas pessoas. Essas pessoas, em geral, são mulheres que trabalham, muitas delas, em situações muito precárias e com vulnerabilidade e ganhando salários baixos. Então, a cara do servidor público do Brasil já é essa, já não é essa do Marajá, homem branco da novela, né? Deveria ser uma outra. Quem é esse servidor Marajá? Ele existe? Ele existe, mas ele quantitativamente corresponde a 0,06% dos servidores públicos no Brasil. 6 em 1.000? 6 em 1.000, exatamente. A gente tá falando de 6 pessoas. 6 em 1.000, não. Não, 6 em 10 mil. 6 em 10 mil. É disso que a gente tá falando. Cada 10 mil servidores públicos, eu tiro 6, e esses caras ganham o que a gente chama acima do teto salarial. O que é o teto salarial? Existe um teto colocado na Constituição, que é o salário máximo que deveria ser recebido. Desculpa, peraí, 6 em 10 mil, ainda tô tentando fazer a conta de cabeça. A gente tem 11 milhões de servidores, são 6.600 por aí. servidores. É isso, né? Alguém pode nos corrigir, só ruim de conta rápida, assim. É isso, Mas né? é isso, são alguns poucos milhares perto dos milhões que a gente tem, né? Certo. Desculpa, perdão pela Não, interrupção. imagina, foi ótimo. Foi bom que você estava fazendo a conta na cabeça ainda. Esses 0,06%, eles recebem acima do teto. Então, a gente tem um teto colocado pela Constituição, que é o salário máximo que o servidor público poderia ganhar, e ele corresponde hoje ao que um ministro da STF ganha, né, que seria perto dos 40 mil reais. Nossa, não é um teto tão baixo, não. Não é baixo o teto, não é baixo. Mas você pensa a responsabilidade de um ministro do STF, né? Assim, e as um tentações, advogado. você vai ter que pagar bem a pessoa pra ela não isso. cair. Teoricamente, para ela não cair em tentações. Exatamente. A conta deveria ser um pouco essa, assim. Quanto que esse cara, enquanto advogado, estaria ganhando no setor privado? Provavelmente muito mais, né? Então, assim, tudo, mas são poucas as carreiras que chegam no teto, que deveriam chegar no teto. O que acontece é que a gente foi aprovando no Brasil vários adicionais de pagamento que saem fora do salário, que são, sei lá, indenizações, tem vários penduricalhos. E os penduricalhos é que vão fazendo essas discrepâncias que, para mim, são escandalosas, como de um servidor que num mês ganha 200 mil reais, 600 mil reais, teve um caso agora de 800 mil reais. Isso é um escândalo. Deveríamos, absolutamente, enquanto sociedade, proibir isso. Isso regularmente, assim, em termos legais, é possível de ser proibido, já seria possível, mas não é aplicado, e existe hoje um projeto de lei de super salário, proibindo super salário, que está há 3 anos na Câmara e não foi votado ainda. Para mim, enquanto sociedade, essa deveria ser a prioridade número 1. E aí você me pergunta, servidor público no Brasil ganha muito ou não? Estes ganham muito e esses não deveriam ganhar muito. E se a gente quer cortar gasto, é por aí que a gente tem que começar. Porque isso é imoral perante a sociedade brasileira. Mas volto, eles são 0,06% do funcionalismo. E proporcionalmente tem uma noção de quanto que eles custam pra gente? Eu não tenho esse dado de cabeça. Mas eles custam muitos milhões, né? A gente está falando aí principalmente de pessoas que estão nas carreiras jurídicas, ou no judiciário, ou trabalhando no judiciário, ou no Tribunal de Contas, Ministério Público. As pessoas estão concentradas ali. São poucas as pessoas que estão no Poder Executivo. E para mim, assim, essa deveria ser a prioridade número 1 em termos do que a gente chama de reforma. Então quem ganha o maior salário é quem vota no salário, mas quem decide salários. É mais ou menos isso. Ou quem decide a aplicação de salário. É tipo isso. E ninguém controla essa pessoa, né? Esse é um problema. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que a gente deveria enfrentar. Por isso, quando a gente olha, Átila, assim, o Brasil paga muito bem salários. Se a gente compara com outros países do mundo, a gente não paga mais salários do que outros países na média. Mas a gente tem aí um grupinho muito pequeno que altera a nossa média. Então a gente não paga muito, a gente concentra muito. A gente concentra muito. E o nosso serviço público é altamente desigual, porque as mulheres e as pessoas negras
estão nas carreiras com os menores salários. E os homens brancos estão nas carreiras com os maiores salários e que ainda recebem penduricalhos. Então, não só a gente concentra muito, como a gente reproduz uma desigualdade social muito perversa, né? E o serviço público deveria ser o primeiro a combater essas desigualdades. Então, a gente tem as duas realidades. Gente que está fazendo milagre, recebendo muito pouco e tornando o Estado acessível para 99% dos brasileiros, e gente que recebe muito por um serviço que não é supervisionado, controlado e é para poucos. E que ainda controla o trabalho desses outros caras aqui. E ainda controla o trabalho desses outros? Controla o trabalho desses outros. Tô fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Vou aproveitar para pegar um termo que eu vi você usando e queria que você me desse o contexto, falando de quem controla quem, autonomia e funcionários públicos, que é apagão das canetas. O que isso quer dizer? Então, apagão das canetas é um fenômeno que a gente tem evidenciado hoje no caso brasileiro, que ele diz respeito a como pessoas que trabalham no poder executivo é quem entrega política pública, né? As pessoas que trabalham no poder executivo, elas estão sujeitas a sistemas de controle, que tem a ver com procedimentos burocráticos, por exemplo. E existem vários atores que controlam quem está no executivo, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outros. Esses atores que controlam, eles têm um poder, por exemplo, de punir legalmente alguém que está no poder executivo. Vou dar um exemplo. Você tem um diretor de uma unidade básica de saúde e ele tem que assinar ponto, ele tem várias decisões que ele toma gerenciais, de orçamento, de gasto de recurso, de gestão de pessoas e assim por diante. O sistema de controle vai pedir relatórios, dados, para ver se essas pessoas estão trabalhando direito ou não estão trabalhando direito, seguindo procedimentos burocráticos, mas numa interpretação que eles têm do que é seguir procedimento burocrático. E o que acontece é que se o sistema de controle diz que eles estão fazendo coisas erradas, estas pessoas são punidas no seu CPF. Tudo que se faz na administração pública compromete o CPF do indivíduo que toma a decisão, não é o CNPJ. Diferente do setor privado. No setor privado esses 4 caras aqui criaram um rombo de 50 bilhões americanos. Esses 4 caras não. Esse CNPJ aqui. CNPJ. Falha a empresa e tá tudo bem. Exatamente. Na administração pública, é o CPF do indivíduo que assinou que vai ser comprometido. Então, o que acontece é que como os sistemas de controle hoje no Brasil estão muito fortes, muito empoderados e algumas vezes disfuncionais, eles acabam punindo muita gente, que às vezes até depois, na segunda instância, recurso, isso é cancelado, né? O Haddad foi super punido depois da Prefeitura de São Paulo, depois cancelaram tudo, né? E essas pessoas vão ficando cada vez mais com medo. Imagina, por que eu vou tomar uma decisão se depois eu fiz o que eu achava que era certo, segui o procedimento que dava para seguir, e depois eu vou ser punido por isso? Né? Punido pessoa física, vou perder meus bens, minha família vai ser prejudicada, né? E assim posso ser preso, inclusive, e assim por diante. Então, esse crescimento do medo em relação ao sistema de controle tem gerado esse fenômeno que a gente chama de apagão das canetas. Que é apagão das canetas? Eu, gestor, não decido mais nada, jogo a caneta e falo, não vou tomar decisão, porque se eu tomar decisão, eu posso ser punido pela minha decisão. E isso vai gerando uma paralisia decisória, vai gerando incapacidade de gerar inovação. Então, ninguém mais quer inovar, fazer diferente, experimentar. Eu vou fazer isso aqui? Tomar não. Morrendo de medo, né? A gente gera um pacto, uma gestão de mediocridade. Fica todo mundo na mesma, no seguro, né? Porque tem medo de fazer qualquer coisa diferente e por isso ser punido. Ao mesmo tempo, como tem uma investigação recente em cima da ABIN, você encontra situações onde quem queria fazer uma escuta ou algum monitoramento ilegal pega a pessoa mais nova do grupo e faz ela assinar e pedir as coisas, e é o CPF dela que vai pra frente. É o CPF dela, é essa pessoa que então vai ser você continua não impedindo as más práticas. Exatamente, você não impede as más práticas, porque quem tá, na verdade, as grandes práticas ruins, elas não estão nessa pessoa do CPF que tá ali na linha de frente do serviço público. Né? Não é o professor, o diretor da escola que estão causando os grandes problemas, mas onde
os grandes problemas, desvios e ilegalidades estão acontecendo, o sistema de controle não pega, né? Não chega nesse, porque aí você tem discussões políticas, enfim. Então não é nem uma questão da burocracia, é para quem ela está sendo aplicada. É para né? quem ela é aplicada, né? Como é que é a frase? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Né? A quem eu aplico a lei, a quem eu aplico a burocracia. E eu aplico a burocracia ali no rame-rame, né? E aí eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar, Átila, que está vinculado a isso, que assim, hoje a população brasileira é altamente dependente de serviço público. 80% da população brasileira é usuário exclusivo do SUS. 84% das crianças brasileiras estão em escolas públicas. Isso sem falar da segurança, de transporte público, de mobilidade. Então, lixo, infraestrutura. tudo, né? Assim, a gente anda na rua porque você tem sistema de regulação de farol. Alguém está fazendo isso, né? E essa é a realidade do serviço público e da grande maioria dos servidores públicos. Agora, essa grande maioria, primeiro, tá ganhando mal, tá sendo sujeita a um sistema de controle ruim, tá em condições de muito mais vulnerabilidade, enquanto você tem aí uma elite do serviço público, que é uma minoria, mas é uma elite que está controlando essa galera que precisa entregar serviço, né? Então, é por isso que muitas coisas também não estão indo para frente, né? A gente está num momento de disfuncionalidade, de desequilíbrio de poderes, de desequilíbrio de controles e assim por diante. Controlar é muito importante, tem a menor dúvida, assim, a gente tem que ter política de combate à corrupção, de prevenção e assim por diante. Mas quando a lógica do medo é o que prevalece, a gente não consegue fazer serviço público, né? Então, para tentar concluir com uma boa lição, assim, você já me mostrou como a burocracia é importante, como ela pode ser um meio de acesso também, não só essa barreira, como ela depende dos servidores, que no grosso, aos milhares, milhões, fazem parte do nosso dia a dia e são os mais ferrados na história aí, do quanto você pode usar isso para punir ou para beneficiar as pessoas. A gente está tendo uma mudança recente na forma de concurso público do país. Né? Queria que você me contasse que tipo de mudança que é e como, não estou dizendo que ela vai ser, mas como poderia ser produtivo para o país a gente melhorar a maneira como a burocracia do Estado é feita. Perfeito. Então, acho que só para situar também os nossos ouvintes, né? A gente, no governo federal, nesse momento, está vivenciando o que a gente chama de concurso unificado nacional, concurso nacional unificado, eles estão chamando de Enem dos concursos, que foi um grande concurso proposto pelo Ministério da Gestão agora para tentar recompor uma parte dos servidores públicos do governo federal. Nos últimos anos, nós tivemos a saída de 70 mil servidores do governo federal. E isso gerou, por exemplo, a paralisia no INSS que a gente viveu 2 anos atrás, né? Não tem gente para fazer atendimento para concessão de aposentadoria. É nesse nível. A gente tem vários órgãos públicos que quase paralisaram, né? Por causa da saída desses 70 mil servidores por aposentadoria ou por outros motivos. O governo federal precisava contratar uma parte disso de novo, recompor, não todos, mas uma parte, e eles decidiram fazer um grande concursão, né? Em vez de cada ministério fazer seu próprio concurso, que é como normalmente acontece, você tem um concurso por ministério, um concurso por área, eles decidiram unificar em um grande concurso. E por que isso é bom? Em primeiro lugar, isso é um grande ganho de eficiência, porque em vez de você fazer concurso cheio de procedimento burocrático, e procedimento burocrático custa. É caro. Tem margem para muita coisa estranha e ruim acontecer. Né? Agora, você imagina ter que multiplicar, eu não lembro quantos órgãos são, mas eu diria assim, 15, 20 órgãos diferentes, cada um fazendo seu concurso. Em vez disso, a gente vai ter um órgão fazendo todos os concursos, que é o Ministério da Gestão. É o tipo Enem, por isso que se chama Enem do concurso. Em vez de você ter vários vestibulares cada universidade, você centraliza. E nesse concursão, eles criaram alguns princípios que são muito interessantes de como é que deve ser o servidor público que trabalha no serviço público. E aí eu vou voltar para o caso da China. Agora a gente... Obrigado, eu tava com essa coceirinha na cabeça, pergunta para ela o que ela ia falar da China. Eu vou voltar para o caso da China. O caso da China, e não é só a China, são vários países asiáticos que são inspirados pela lógica confucionista, que foi um dos modelos que inspira o próprio modelo chinês. Então, eu estive na Coreia do Sul agora e é a mesma coisa, Singapura e outros. Nesses países,
eles trabalham com a ideia de que, em primeiro lugar, como você já falou, trabalhar no serviço público é uma grande virtude. E é uma grande virtude porque essas pessoas trabalham para servir a sociedade, né? Então, você querer que seu filho vá para o serviço público é uma forma de você prestar um serviço para a sociedade e a sua família ser valorizada e reconhecida por isso. Como se via aqui, filho virar padre. Tipo, no passado era filho virar padre, exatamente. Para as famílias, é um grande valor trabalhar no serviço público, porque as pessoas servem à sociedade na qual elas trabalham. E quando, o que se faz nesses países asiáticos, se fazia e se continua fazendo, é a ideia de que, então, a gente tem que atrair para o serviço público pessoas que são vocacionadas com a ética do servir. Ou seja, eu tenho que ter gente no serviço público que esteja lá em favor do servir ao público, em favor do interesse público e em favor da sociedade. Porque é isso que vai fazer a roda girar, no sentido do Estado continuar sendo um espaço que cuida da sociedade e é valorizado por cuidar da sociedade, em prol do interesse público. Né? E por isso se criou, não só em termos de valorização da sociedade, mas de sistemas de recrutamento e seleção na China há mais de 1000 anos, que é reproduzido, de como você recruta e seleciona pessoas que têm esta virtude, esta vocação com a ética do servir. E se elas não vêm com a vocação, elas vão ser formadas para isso. Você tem um sistema de formação muito forte, voltado a valores. A gente consegue transpor isso para cá? Mais ou menos, porque a gente tem sistemas que são muito mais complexos, em certo sentido até melhores, porque eles são mais competitivos, no sentido de ser isonômico, impessoal, você não precisa ser de uma família para ser indicado, né? Mas a gente consegue trazer algumas coisas disso. E uma das coisas que o concurso unificado está trazendo, que para mim é eu fico muito feliz enquanto alguém que estuda administração pública de ver isso acontecer, é a ideia de que servidores públicos, não importa onde eles trabalhem, não importa se você vai para a Anvisa, ou você vai trabalhar no Ministério da Saúde, você vai trabalhar no Ministério da Educação, não importa. Ou vai trabalhar na área de TI, não importa. Por ser servidor público, tem certos princípios e valores que você precisa saber e valorizar. Por exemplo, de que nós vivemos numa democracia, de que a gente trabalha sob uma Constituição, de que o nosso trabalho é um trabalho para o bem do público, de que a gente tem que seguir regras do Estado de Direito, de que a gente tem que gerar inclusão, de que a gente tem que combater qualquer tipo de discriminação. São todos princípios que estão na Constituição. E por que a gente não exige que todos os servidores públicos sigam esses princípios? Né? Eu quero muito que quem me atenda em qualquer canto tenha isso em mente. Tenha isso em mente. A gente, enquanto cidadão, quer isso. E o concurso unificado colocou isso como um princípio fundamental. Então, não importa qual é a área na qual você vai trabalhar, todo concurseiro, todo mundo que vai prestar o concurso, todo candidato, vai ser avaliado relacionado ao conhecimento de alguns princípios, que são princípios que deveriam reger a ética do servir. Deveriam reger a ética de um servidor público. Então a redação desse Enem é qual é o papel de um servidor público para a defesa da democracia. Eu não sei qual vai ser a redação, mas se a gente olha as ementas, que são os temas que vão aparecer no concurso, assim, em todos eles, a primeira parte das ementas são voltadas a qual é o papel de um servidor público numa democracia. Né? Bom. O que é a Constituição, quais são os princípios constitucionais. Então, além de ter ganhos de eficiência, e tem várias outras coisas, por exemplo, esse é um concurso baratíssimo para quem presta, né? Eles baixaram muito o custo, ele vai ser feito de maneira regionalizada e com isso você aumenta a diversidade de pessoas que podem se candidatar, democratiza o acesso, tem vários ganhos, nem vou entrar nos outros. Para mim, a questão, assim, tem um ganho muito importante disso, que tem a ver com toda a discussão que a gente estava tendo, que esse é um concurso voltado para tentar atrair para o Estado pessoas que são vocacionadas com a ética do servir, e que é um pouco do que a gente pode aprender desse modelo chinês que você estava mencionando, né? Que entrem no Estado e dediquem a sua vida profissional a poder ajudar a sociedade, a melhorar o bem-estar coletivo, a fortalecer a democracia, né? É isso que a gente quer que eles façam por nós. Sim, né? Que são princípios diferentes da iniciativa privada, que são princípios diferentes de vários outros órgãos, né? A gente não está dizendo que tem que ser esse ou aquele valor político, de alinhamento, de coisa assim, mas está falando de princípios que norteiam um serviço que é prestado para todo mundo. Exatamente. E assim, muita gente no Estado, você
conhece bem também, todo mundo já viveu assim, tem muita gente vocacionada no Estado, tá? Não tô dizendo que isso não vai resolver o que não existe, assim, tem muita gente vocacionada. E por isso que eu estudo isso, né? Assim, por que eu estudo burocracia? Por que alguém decide estudar burocracia? Porque eu fui conhecendo na minha trajetória tantos servidores públicos incríveis, que às vezes literalmente dedicam a sua vida ao serviço público, que isso me encanta e me apaixona. Quer dizer, uma pessoa que dedica a sua vocação a ajudar a sociedade. Para mim isso é lindo, né? E por isso que eu gosto de estudar esse fenômeno. Então, Na ciência tem muito disso, assim. Muitos são servidores públicos e o pessoal mistura muito a missão de vida com isso aí. Muito, muito. Professores fazem isso, né? Tem várias pesquisas. Por que o professor vira professor? E por que pode ser tão mal pago? Pois é, porque justamente por ser uma extensão da vocação, da casa, do cuidado, aí tem várias explicações muito perversas. Mas o que eu quero dizer é, essas pessoas existem, elas existem em grande presença no Estado. E o que o concurso está fazendo é organizar o recrutamento de pessoas assim, para que isso seja a maioria, né? E por isso que eu acho que é uma aposta muito boa o que o concurso está fazendo, né? Espero que um dia a gente possa valorizar enquanto sociedade os servidores públicos de uma maneira geral, pelo que eles entregam, pela capacidade deles. E eu não tinha pensado no papel do concurso para promover esses valores certos ali. Pois é. Porque o concurso, assim, ele dá... É a mesma coisa do Enem, né? Ele dá a baliza, assim, ó. O que a gente espera é que quem vai entrar aqui seja mais ou menos assim, entendeu? E aí, só o fato... Tem um processo pedagógico aqui também, Átila, que é muito legal, porque, assim, o mercado de concurso... Ele é enorme. Você falou, muita gente quer ser servidor público, porque é um trabalho estável, porque você tem alguns benefícios que não tem na iniciativa privada. E muita gente tem o sonho, né? Tipo, ser diplomata, né? Tem carreiras que são o sonho das famílias também. Então, o mercado de concurso é um mercado que atrai muita gente. Muita gente vai estudar para concurso. E só o fato da pessoa ter que estudar democracia, princípios constitucionais, inclusão social, tem um efeito colateral, uma externalidade pedagógica aqui, que eu acho que é importante também, né? Do Estado mostrando para a parcela da sociedade o que é importante para o próprio Estado, né? E eu quero transparência nos valores de quem você está recrutando. Exatamente. Exatamente. Né? Porque a gente está cheio, é muito triste, assim, a gente está cheio de servidor público em algumas áreas que são contra o Estado. Ou que estão lá, a gente viu recentemente casos, gente que está na máquina lutando pela diminuição do Estado, pela privatização dos serviços ou pelo fim da democracia. Sim, né? sim. É muito perverso, né? Como é que a gente paga com tributo o salário de alguém que está lá para acabar com o nosso serviço, né? Exatamente. O meu problema não é pagar o salário da pessoa, é pagar um salário bom para quem faz um trabalho bom e garantir que são as pessoas que vão estar trabalhando. Exato. E por isso que é um ciclo muito vicioso ou virtuoso, né? Se a gente tem pessoas lá que estão atuando pelo bem da sociedade, a gente valoriza mais essas pessoas e isso é um ciclo que pode ser muito virtuoso, né? E para quem curtiu a área, para quem se interessou, para quem nunca tinha pensado sobre burocracia dessa forma, onde as pessoas podem saber mais, o que tem de legal para ler, acompanhar, que obras suas tratam disso, onde a gente pode se informar? Bom, eu não gosto muito de fazer autopropaganda, mas eu vou fazer. Por isso que eu tô puxando ela aqui. Bom, eu tenho vários artigos publicados, depois quem quiser pode me procurar. Quem quiser mais um olhar acadêmico pode me procurar nos Google Academics da vida que vão achar. Mas eu queria recomendar um livro que eu discuto um pouco mais essas questões junto com o Pedro Abramovay, que foi o meu coautor. Um livro que foi publicado recentemente, que chama Burocracia e Política no Brasil. E a gente discute justamente os entraves de pensar a relação entre políticos e burocratas na democracia, discute a gente traz muitos dados que mostram que é essa cara da burocracia historicamente, momentos em que a burocracia respeita a democracia, momentos em que não, enfim, a gente tenta desvendar com casos reais. O livro é baseado em histórias reais que aconteceram dentro do Estado, então acho que essa pode ser uma obra legal. E eu gosto de sugerir, assim, para quem quiser materializar essas coisas que eu tô falando, para os meus alunos, eu sempre sugiro algumas séries e filmes que são muito legais para ver estão na discussão acadêmica, mas assim, ao ver essas coisas, você vai falar, nossa, é disso que ela estava falando, né? E aí eu acho que para pensar essa coisa do papel do servidor público na entrega do serviço e tal, a série Unidade Básica é maravilhosa.
né, uma série brasileira da Helena Peta, que mostra a realidade de imunidade básica e os dilemas que os profissionais lidam e como conciliar a vida pessoal com a profissional, vocação, princípios, o que é legal, o que não é legal. Depois tem uma outra série muito boa que saiu recentemente, chama Stateless, que está na Netflix, eu acho. Ela fala sobre um centro de refugiado na Austrália. E é muito legal para ver onde não existe burocracia. Porque você vê como a falta de procedimento e de padrão gera tratamentos muito desumanos na população, porque eles não são considerados cidadãos, eles são refugiados, e, portanto, eles não estão sujeitos e não têm direito às regras de tratamento do Estado. E aí cada um é tratado de um jeito e gera, assim, um monte de impactos muito negativos na vida da sociedade. E, por fim, para quem quiser também ver essa coisa dos procedimentos bem feitos ou mal feitos, um outro filme que eu adoro, que eu sempre passo para meus alunos, é Eu, Daniel Blake. É um filme lindo sobre um idoso na Inglaterra tentando receber o benefício, tentando receber a aposentadoria por invalidez. E ele tem que enfrentar todas as disfunções burocráticas possíveis, né? Então, esse mostra o lado ruim da burocracia, mas é legal para a gente pensar, mas e se melhorasse o procedimento? Porque o que acontece no caso do Daniel Blake é que ele vai vivenciar um Estado que foi desburocratizado e privatizado. Né? Então, na verdade, a disfunção que ele vive é justamente pela falta de procedimento que atenda a pessoas com as características dele. E aí, enfim, eu acho que é muito legal também para a gente ver os impactos negativos da desburocratização e da privatização. Mas obrigado, são exemplos muito concretos, assim, de uma coisa que o negativo a gente vive muito na pele, mas o positivo é difícil a gente saber reconhecer. Não, eu acho que é importante esse trabalho e por isso eu te agradeço muito por estar aqui. Assim, eu tenho uma das minhas missões de vida é humanizar os servidores públicos e a burocracia, nesse sentido de falar, gente, essas pessoas são muito importantes, tem muita gente legal trabalhando, a gente tem que lutar pelo trabalho bom, né? A gente tem que lutar pelo bom procedimento, pelos funcionários que trabalham bem, assim por diante, né? Então, acho muito bom esse diálogo, porque ajuda um pouco a humanizar. Tô vacinado e meu filho está vacinado graças a essas pessoas. Pois é, exatamente. Maravilha. Obrigadão. Obrigada. Espero que você tenha gostado da conversa. Para variar, sair daqui com muitas lições, muita coisa aprendida, como a diferença entre boa e má burocracia, ou burocracia que facilita ou que atrapalha as coisas. Vou sair daqui com um olhar muito mais crítico para quando alguém fala que vai desburocratizar um sistema, que vai desburocratizar alguma coisa, para pensar se essa pessoa quer fazer um sistema que é mais funcional, que mantém uma burocracia, mas uma burocracia mais ágil, ou que aumenta o acesso das pessoas àquilo, ou se é alguém que simplesmente está querendo acabar com as regras, com as normas de como a coisa é feita, e trazer de volta um sistema onde só os amigos recebem o que tem que ser recebido, ou onde a gente não tem punição para quem faz alguma coisa de errado. Acho um ponto crucial da conversa aqui. E espero, para quem é servidor público, para quem pensa em ser servidor, quer prestar um concurso, que vocês tenham esses valores democráticos e de acesso de informação e de serviços para toda a população brasileira que depende tanto disso. Acho que a gente tem pessoas hiperqualificadas, uma mão de obra fantástica trabalhando nesses ambientes e espero que elas tenham a melhor condição de fazer o melhor que podem fazer dentro do que a gente tem por aqui. Se você quer outra conversa como essas, sugere pra gente nos comentários quem que eu devia trazer aqui, com quem eu devia falar, e se você quer acompanhar essas próximas conversas, aproveita, se inscreve no nosso canal assim você recebe os próximos vídeos, ou manda algum apoio pra gente por aqui, pra manter o podcast, pra gente ter espaço, fôlego e tempo de trazer mais gente por aqui e bater um papo desses. A gente se vê no próximo.